Olá, sejam todos bem-vindos. Este é um curso sobre o Catecismo de Heidelberg. Esta é a aula de número 3, que tratará sobre a história e os objetivos do Catecismo de Heidelberg. O nosso estudo de hoje, ele ainda terá um caráter introdutório. Veremos algumas questões ligadas à história do Catecismo e aos seus objetivos. Então nós vamos iniciar com uma oração. Pai eterno e bendito, nós agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos dá, pela vida e saúde que desfrutamos, todas as bênçãos que procedem da Tua mão misericordiosa. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e Tua graça, agora que vamos estudar questões relativas à história da Igreja e que também tem a ver com o nosso aprendizado da Tua Palavra. Ilumina-nos, dai-nos discernimento, dai-nos, Senhor, percepção, e façamos tudo de tal modo que o teu nome seja honrado. Te louvamos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então, como eu disse, hoje nós vamos focar em dois aspectos que são o aspecto histórico e também, no final, vamos focar nos objetivos pretendidos na elaboração do Catecismo de Heidelberg. Então, nós vamos, em primeiro lugar, para o nosso primeiro ponto, que é esse que você tem aí na tela. Vamos tratar sobre a época em que o Catecismo de Heidelberg foi escrito. Primeiro, deixa eu dizer aqui uma coisa que vai acontecer muito, né? Essas diferenças de pronúncia. Eu não posso dizer exatamente onde eu copiei a minha pronúncia, mas há pessoas que vão dizer Heidelberg, Heidelberg e Heidelberg sem a aspiração aí no H. Então, eu acho que isso não é tão importante assim, então cada pessoa pode... Se alguém fala Heidelberg, eu não vou dizer que está errado, porque é assim que se pronunciaria ao pé da letra em português, né? Não sei como é a pronúncia alemã, provavelmente nenhuma dessas três que eu mencionei aqui. Então, mas eu costumo dizer Heidelberg. A época em que o Catecismo de Heidelberg foi escrito. Então esse é o nosso primeiro assunto aqui. Para ter uma noção sobre essa época em que o Catecismo foi escrito, nós vamos observar algumas datas. A primeira delas é o prefácio elaborado pelo Frederico III. O prefácio do Catecismo da primeira edição é datado de 19 de janeiro de 1563. Então, quais foram as coisas que aconteceram naquele entorno? Primeiro, devemos lembrar aqui que em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, lá na porta do castelo da igreja de Wittenberg, ele pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências. Então, isso é considerado geralmente aí como um grande momento, né, da história da Reforma. Isso foi em 31 de outubro de 1517. Uma outra data importante que devemos observar aqui é a data de 1536. Em 1536, quando os cristãos reformados na França estavam sob perseguição do rei Francisco I, o João Calvino publicou então a sua primeira edição das Institutas da Religião Cristã quando ele tinha 27 anos. Então, em 1536 foi aí essa primeira edição das Institutas. E em anos seguintes, o João Calvino esteve em vários lugares. Ele esteve em Genebra, de 1536 a 1538. Depois, quando expulso de Genebra, ele foi para Estraburgo, onde ficou de 1538 a 1541. E, a pedido do Conselho de Genebra, ele retornou a Genebra em 1541, onde ele ficou até a sua morte, 1564. E lá, estando em Genebra, Calvino elaborou diversas edições das Institutas, e a última delas, um pouco antes então da sua morte,
alguns 4 ou 5 anos antes da sua morte. Ele escreveu então a última edição em latim, que é a edição de 1559. Então, Calvino morreu em 27 de maio de 1564, aos 55 anos. Alguns anos depois da última edição das Institutas, em 1559, e um pouco antes da morte de Calvino, 64, né? Em 1561, um pastor chamado Guy de Brès escreveu uma confissão de fé, a qual chamamos de a Confissão Belga. Essa confissão de fé, ela foi composta como uma pequena apologia para os cristãos reformados que estavam sendo perseguidos nos Países Baixos. Essa perseguição vinha do rei da Espanha. Então, o Guy de Brès, ele foi um pastor que chegou a estudar com Calvino, que estudou com Teodoro Beza lá em Genebra, e a Confissão Belga depois se tornou o primeiro padrão doutrinário das igrejas reformadas, escrita em 1561 pelo Guy de Brès. Tá? Então veja que essas datas ajudam um pouco a gente perceber onde estava a época da composição do Catecismo de Heidelberg em 1563, sendo elaborado em 1562 e publicado no início de 1563. Com essas datas, então, nós podemos perceber o contexto histórico, o que estava acontecendo ali. Então, veja, foi depois da última edição das Institutas, foi um pouco antes da morte de Calvino. Então, isso já nos dá uma certa ideia da situação histórica. Mas há um outro aspecto para o qual eu quero chamar a atenção e que é importantíssimo para a compreensão da época, do contexto histórico do catecismo. A saber que, naquele momento, havia, então, na Europa, diversos grupos religiosos, na época da elaboração do catecismo. E que a religião adotada pelo príncipe era, então, a religião oficial do Estado que aquele príncipe governava. Se o príncipe era católico romano, então a religião oficial seria o catolicismo romano. Se ele era luterano, então a religião oficial seria o luteranismo. E se ele era reformado, então a religião oficial do seu Estado seria a fé reformada, ou também poderia ser foi chamado depois de calvinismo. Tá? Então, isso tem várias questões que devem ser lembradas aqui. Desculpem. Quando, por exemplo, se você era luterano em um estado católico romano, você provavelmente sofreria perseguições. E assim, se você tem uma posição diferente da religião oficial, você sofreria perseguição. Isso fez com que houvesse, então, muitas imigrações. Pessoas saíam de um lugar e procuravam um outro estado onde elas pudessem exercer sua fé e fosse de acordo lá com o príncipe que tinha a mesma fé e era a religião oficial, então, ali daquele determinado estado. Então, por exemplo, na França, uma vez que o rei Francisco I era romanista, ele foi pressionado e ele começou a infligir uma severa perseguição contra os huguenotes. Isso aí ficou bem evidente lá pelos idos de 1535, 1536 e posteriormente. Além disso, também é bom sabermos que havia disputas, não só políticas, mas militares, guerras, entre os príncipes que tinham diferentes posições. E aí isso complicava ainda mais a situação. Então, às vezes, a família deixava a pátria para ir para um outro lugar, para se livrar das perseguições e dos problemas surgidos aí nesse contexto. Então, isso também deve ser percebido. Agora, vamos pensar sobre esses diferentes grupos existentes na Europa na época da Reforma. Como você pode ver no slide, são mencionados aí 4 grupos. O primeiro desses grupos é o grupo dos romanistas. Então, eu chamo assim
por entender que o termo católico, cujo significado é universal, ele não é um termo que pertence à Igreja de Roma. Ele é um termo que pertence à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é católica, no sentido que ela é universal, ela não é de um lugar, ela não é de Jerusalém, nem de Roma, nem de São Paulo, ela é a Igreja de Cristo em todo o mundo, ela é universal. Então, a Igreja Católica realmente é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não uma denominação em particular, mas a Igreja que pertence de fato a Cristo. E é por isso, então, que os reformadores eles não se referiam aos católicos romanos como católicos, como as pessoas fazem hoje, né? Referem-se a eles, a Igreja Católica, os católicos. Não, eles não faziam isso. Porque os reformados se consideravam católicos eles, não como nome, mas como entendendo o significado da palavra. Então eles se referiam aos romanistas como papistas ou como romanistas, tá? Eles não se referiam a eles como católicos. Se você vai chamar de católicos, eu diria, fale o nome completo. Chama de católicos romanos, que acaba sendo aí uma contradição, porque católico universal e Roma é um lugar exclusivo, né? Então, é o universal que é de uma cidade, basicamente isso. Os romanistas, então, eram o grupo maior da Europa, porque os romanistas são uma distorção, né? Um veio errado que a igreja foi tomando paulatinamente, e eles eram, então, lá os em maior número. Tinham, então, mais estados, tinham poder político, tinham poder militar e tinham poder econômico. A maioria dos príncipes naquela época da reforma, assim que a reforma começou a seguir, alguns abraçaram a reforma, mas a grande maioria permaneceu romanista. O segundo grupo eram os luteranos, e eles ficaram conhecidos assim, principalmente na Alemanha, aqueles que haviam recebido e abraçado os ensinos de Martinho Lutero. Com a pregação e o ensino de Lutero, muitos príncipes alemães acabaram depois adotando o luteranismo como religião do seu estado. Inclusive, esses príncipes, para se apoiarem mutuamente, para se defenderem, eles criaram uma liga chamada Liga de Esmalcalda. Essa liga era uma liga de príncipes luteranos que se apoiavam mutuamente. Então, um terceiro grupo eram os anabatistas. Então, quem eram os anabatistas? O termo anabatista, ele significa rebatizadores. Então, o que significa isso? Que eles não aceitavam a validade do batismo feito na Igreja de Roma e a validade do batismo feito em crianças. Então, eles requeriam que as pessoas fossem rebatizadas. É lógico que isso trouxe diversas dificuldades. Por quê? Porque eles diziam que um batismo feito por um sacerdote romano não tinha valor. E alguém que foi batizado como criança, também aquele batismo não tinha valor. Daí então, como eles iriam rebatizar alguém se eles mesmos não tinham tido um batismo válido? Então, vamos dizer, está lá o pastor anabatista, ele dizia, olha, vou rebatizar vocês, mas espera aí, eu tenho um problema. O meu batismo eu fui batizado quando criança e por um sacerdote romano, então meu batismo não vale. E se meu batismo não vale, todo mundo a quem eu batizar, também esse batismo estará inválido, porque aí tem uma conotação também de que eles entendiam que o batismo tinha uma dependência de quem o realizava. Então, por exemplo, se um pastor, depois de muito tempo, batizasse alguém e descobriu que quando ele batizou ele estava em adultério, todo mundo que ele batizou tem que ser rebatizado. Mas vamos supor que dentre os que ele rebatizou, havia um outro que se tornou pastor e que batizou mais 100. Então tem que rebatizar também esse pastor e os outros 100. Então havia muitas loucuras como essa, porque os anabatistas não estavam se prendendo à
as Escrituras. Eles eram um outro movimento que nós chamamos de reforma radical. É lógico que é bom sabermos que os anabatistas não eram um grupo homogêneo. Eles tinham grupos variados, espalhados por toda a Europa. Então havia grupos mais bíblicos, outros grupos menos bíblicos. Havia grupos mais radicais, fazendo loucuras, e outros grupos mais moderados. Tá? Então é bom termos essa ideia aí para não fazermos um julgamento errado sobre a situação. Mas falando dos radicais, por exemplo, havia um homem chamado João Leiden, e ele convenceu os anabatistas da cidade de Münster, na Alemanha, a ungí-lo e coroá-lo como rei da justiça e o regente da Nova Sião. Então ele dizia que a Jerusalém celestial ia descer lá em Münster. E ele seria, então, o agente, né, do que iria acontecer, deveria ser ungido e coroado como rei da justiça. Uma das coisas que ele fez foi instalar a poligamia. E aí ele ele mandou os maridos abandonarem suas mulheres e ele casou com essas mulheres. Ele casou com 16 mulheres. Então, isso é um lado louco, bem radical. Os anabatistas nem todos faziam esse tipo de coisa, mas alguns grupos certamente faziam. E esses grupos tinham posições diferentes e não tinham uma doutrina comum. Então, geralmente, nós nos referimos à reforma promovida por Lutero, por Calvino e outros como sendo a reforma magisterial. Quer dizer que é uma reforma feita pelo magistério, pelos professores, pelos doutores, pelos mestres estudiosos da palavra de Deus. Martinho Lutero, João Calvino, Beza e outros. E falamos isso porque eles promoveram uma reforma por meio de ensinar a palavra de Deus. Quanto aos anabatistas, geralmente nós os denominamos de reforma radical. E entre as doutrinas distintivas dos anabatistas, nós podemos mencionar as seguintes, que hoje algumas delas são doutrinas muito comuns nas igrejas evangélicas, mas naquela época elas não faziam parte da reforma. Elas eram as doutrinas da reforma radical, não da reforma magisterial. Que doutrinas são essas? A rejeição do batismo infantil, a comunhão imposta de bens e propriedades, um tipo de protocomunismo. Tá? Muitos deles, não todos, mas muitos deles negavam a Trindade. Eles eram contrários à guerra, diziam que o cristão não deveria participar de guerras, mas, ao mesmo tempo, eles se rebelavam contra os governos. Então, eles promoviam revoltas, rebeliões contra as autoridades. Eles tinham uma forte ênfase em dons proféticos e novas revelações. O Senhor me disse, maridos, larguem todas as suas mulheres e as mulheres casem comigo, como disse lá o John Leiden. Então, nem todos falavam mesmo loucura, mas muitos deles abraçavam a ideia de dons proféticos e novas revelações. E eles negavam algumas doutrinas confessadas pelos reformadores, tal qual a doutrina da depravação total, a doutrina do pecado original e a doutrina da eleição. Então os anabatistas negavam todas essas doutrinas aí. Então eles não eram a reforma magisterial, eles eram a reforma radical. E antes que vocês achem que os batistas dos nossos dias sejam os anabatistas, né, da época da reforma, é preciso dizer que não há essa correspondência exata entre os anabatistas lá e os batistas agora. Tá? Não há essa correspondência exata. Porém, como você já deve ter notado, a maior parte das igrejas evangélicas, e aí talvez tenhamos que dizer muitas batistas também, né, do nosso país, se não são herdeiras históricas, tendo um laço, um vínculo histórico com os anabatistas, certamente são herdeiras teológicas e também herdeiras da prática anabatista. Então,
a maior parte das igrejas evangélicas, se hoje fosse a época da reforma, a maior parte delas seria classificada como anabatista, como reforma radical, porque não está fundamentando a vida da igreja na palavra de Deus, mas em visões, em revelações, em homens. Então, seriam classificados aí. Então, a igreja evangélica brasileira, na sua grande maioria, é herdeira espiritual, teológica da reforma radical e não da reforma magisterial. É por isso que eu, particularmente, não gosto de me denominar de evangélico. Porque o evangélico acaba tendo essa conotação, né? Ele é evangélico, fica conectado com todo esse movimento que é, vamos dizer assim, o anabatismo dos nossos dias. Eu prefiro me autodenominar, quando alguém me pergunta, como um cristão de confissão reformada. Eu acho que é mais sensato dizer isso do que me juntar a esses pontos, os quais eu não creio, e alguns deles eu repudio com veemência. Então, isso nos leva ao próximo grupo, que surgiu então a partir da reforma da Europa. Esse grupo, eles ficaram conhecidos em alguns lugares como calvinistas, por causa de que um dos seus principais expositores foi João Calvino. João Calvino certamente não ia gostar dessa ideia aí de ter seu nome vinculado a grupos, né? Eles foram chamados então de reformados por toda a Europa. Lá na França eles foram chamados de huguenotes, e uma grande parte então de cristãos reformados no continente europeu adotou aquilo que hoje nós chamamos as 3 formas de unidade. A Confissão Belga, de 1561, o Catecismo de Heidelberg, de 1563, e os Cânones de Dort, de 1619. Tá? Nas Ilhas Britânicas, os reformados, como eu já mencionei, foram conhecidos como presbiterianos e adotaram, como documentos confessionais, os padrões de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, Confissão de Fé, aprovados em 1648. Então, espero que vocês tenham visto, com essas informações históricas, tenham pelo menos uma noção da época em que o Catecismo de Heidelberg surgiu. Estamos falando daquilo que estava fora de Heidelberg, para depois falar o que estava acontecendo em Heidelberg. Mas, por enquanto, temos essa visão da Europa e da época em que o Catecismo foi escrito. Tá? Vamos fazer agora um pequeno exercício. Veja aqui, isso é a pergunta 74 do Catecismo de Heidelberg. E a pergunta é: as crianças pequenas devem ser batizadas? Resposta: sim. As crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, e na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Então, isso é a pergunta e resposta 74 do Catecismo de Heidelberg. Danilo, então, essa pergunta aí, o Catecismo de Heidelberg está lidando com qual daqueles grupos que eu mencionei? Anabatista. Os anabatistas, tá bom. Obrigado, Danilo. Vamos para a pergunta 78. Então, o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? Resposta: não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus, assim também o pão da ceia, na ceia do Senhor, não se torna no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Danilo, qual é o grupo com o qual a pergunta 78 está lidando? Só os romanistas? E os luteranos. E os luteranos, exatamente. Então a pergunta 78 está lidando com os romanistas e os luteranos. Os romanistas dizem que o pão e o vinho se transformam, a substância de pão e vinho se transforma. Essa doutrina chama-se transubstanciação.
E os luteranos dizem algo bem parecido. Eles dizem que não se transforma, mas que com a substância de pão e vinho existe a substância do corpo de Cristo. Então ficam lá as duas substâncias. Isso é a doutrina da consubstanciação. E aí o catecismo está lidando com essas posições romanista e luterana. Vamos para a pergunta 80, Danilo. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Resposta. A ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que ele mesmo realizou na cruz de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde ele quer ser adorado. A missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. Em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. E agora, Danilo? Desculpa, faltou um pedacinho aqui. A missa, portanto, é basicamente nada mais que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Então, com quem eles estão lidando, Danilo? Bom, se ele respondeu que é com os romanistas, acertou. Podemos dizer que de uma forma indireta aqui também vai tocar nos luteranos. Pergunta 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Aqui está tratando sobre o terceiro mandamento e sobre os votos que fazemos. Resposta. Sim, quando o governo exige de seus súditos ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus e foi assim utilizado da maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamentos. Com qual grupo o catecismo está lidando aqui? Está lidando com os anabatistas, porque os anabatistas diziam que um cristão não podia jurar, porque jurar é pecado. E eles falavam isso com base no que Jesus disse: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo ouro do templo, etc. E também pelo que Tiago disse. Só que tanto Jesus quanto Tiago não estão proibindo o juramento. Estão proibindo o juramento feito de forma leviana e feito pelo céu, pelo ouro, pelo templo. E quando a palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento de forma clara que nós só devemos jurar pelo nome do Senhor, nosso Deus. Então, o juramento só pode ser feito a Deus, em nome de Deus e a Deus. Então, o catecismo explica isso, dizendo que há momentos que pode ser necessário e deve ser baseado na palavra de Deus e foi usado assim, tanto no Antigo quanto no Novo, foi usado pelos fiéis dessa forma. Então, o catecismo está mostrando que aquela doutrina anabatista não está correta nesse ponto aí. Então, muitos outros exemplos poderiam ser dados. Eu aqui não passei, né, gente? Excelente, eu estou um péssimo homem do slide aqui. Eu não passei os slides, desculpem. Então, muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas nós os veremos à medida em que nós avançarmos o nosso estudo do Catecismo de Heidelberg, pergunta por pergunta. Agora, então, nós obtivemos até aqui uma noção do contexto histórico do Catecismo de Heidelberg, e eu espero que vocês tenham observado que os mesmos erros com os quais os reformadores tiveram de lidar naquela época são ainda um desafio para os nossos dias. Por exemplo, há pessoas hoje que ainda vão negar que o cristão possa fazer um juramento. Eles vão dizer, não, Jesus disse, é proibido, é pecado. Então eles interpretam de maneira errada, olhando uma passagem e não o que a Bíblia diz, e aí então esses mesmos problemas ainda estão presentes no nosso dia, e por isso é importante ter certeza da nossa fé reformada e nos aprofundarmos nela, inclusive para ajudar outras pessoas. Então,
Encerramos aqui esse primeiro ponto. Sigamos então. Vamos falar agora sobre o lugar em que o Catecismo de Heidelberg foi escrito. Como o próprio nome do Catecismo indica, ele foi escrito numa cidade alemã, que hoje é uma cidade alemã, né? A cidade de Heidelberg. A cidade de Heidelberg, ela ficava no Palatinado Renano. É um território que se localiza ali à margem ocidental do rio Reno. E o Palatinado Renano, daí o nome, né? Também era conhecido como Baixo Palatinado. Então você tem aí um mapa. Esse mapa eu não consegui saber qual é a época dele. Então não sei se ele é um mapa mais recente, em que os estados da Alemanha agora são assim divididos, né? Províncias, ou se é um mapa mais antigo, mas pelo menos nos dá uma ideia da localização. Como você pode ver na parte inferior, ali está Rhineland Palatine, né? Então ali é o Palatinado Renano. E ali já está bem próximo à França, tá? Isso é um fato importante aí. Então a cidade de Heidelberg ficava lá no Palatinado Renano. Então era um território da Alemanha governado por um príncipe eleitor. E o que era um príncipe eleitor? Ele era assim chamado porque o príncipe era membro de um colégio eleitoral, que era chamado Colégio Eleitoral do Sacro Império Romano Germânico. Então, esse colégio eleitoral era constituído de 6 a 10 príncipes que escolhiam o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, eram eles que escolhiam. Então, eles elegiam toda vez que era necessário, havia eleição do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, o governante do Palatinado do Palatinado Renano, era um desses príncipes eleitores. E como o Palatinado Renano era, naquela época, um dos maiores territórios alemães, aqui no mapa não parece ser, né, mas naquela época, pelo que eu li, o príncipe eleitor ocupava uma importante posição ali dentro do colégio eleitoral. E a cidade de Heidelberg era a capital do Palatinado Renano. E geralmente era o local onde vivia o príncipe eleitor. Para falar sobre como a reforma chegou lá em Heidelberg, eu quero mencionar algumas questões que aconteceram um pouco antes disso. Vamos passar aqui. Primeiro vamos lembrar, né? As 95 teses sobre as indulgências foram colocadas lá na porta da igreja do Castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Essas 95 teses, elas tiveram uma repercussão, veja, quase o final de ano, né, lá do 1517, tiveram uma repercussão. E o Papa Leão X, ele contactou o Gabriel della Volta, que era o responsável pelos agostinianos eremitas. Então, era um superior de Lutero na ordem agostiniana. E o Papa chamou, então, Gabriel della Volta, que era esse responsável, e pediu a ele que ele lidasse com o problema. O problema era Lutero. E que Lutero precisava ser identificado como um herege e precisava ser excomungado. O della Volta, por sua vez, delegou essa responsabilidade a um outro homem, chamado Johann von Staupitz. Johann von Staupitz. E esse Staupitz, que era vigário da congregação alemã dos agostinianos, então era o responsável pelos agostinianos ali na Alemanha, ele mantinha por Lutero uma grande consideração. Ele, inclusive, era considerado como um dos melhores amigos de Lutero e foi, durante uma parte da vida de Lutero, o mentor espiritual de Lutero. Então, em vez de logo dizer, Lutero, você é um herege, você está excomungado, o que o Staupitz fez foi convidar o Lutero para falar sobre a sua nova teologia evangélica, a teologia evangélica de Wittenberg,
no encontro da ordem agostiniana, que acontecia de 3 em 3 anos e estava marcado para acontecer na cidade de Heidelberg em abril de 1518. Então, o Lutero foi para Heidelberg em 1518 para esse encontro da ordem agostiniana e lá ele receberia a oportunidade de falar sobre a sua teologia, a teologia que ele estava abraçando e ensinando. O Staupitz exortou Lutero que Lutero, em vez de debater questões mais controversas, que ele apresentasse suas opiniões sobre o pecado, sobre o livre-arbítrio e sobre a graça. Inclusive, são temas muito desenvolvidos pelo próprio, vamos dizer assim, o que deu nome à ordem, né? O Agostinho. Então, para essa ocasião, como era costume na época, o Martinho Lutero preparou, então, veja, as 95 teses foram em 31 de outubro de 1517, quando ele colocou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E agora, em abril de 1518, ele vai dar essa palestra, vamos dizer assim. E aí ele vai apresentar para os seus irmãos de ordem, os agostinianos, essa teologia que ele estava ensinando. Ele faz isso através de 40 teses que são divididas entre 28 teses sobre teologia e 12 sobre filosofia. E qual é o enfoque dessas teses? É a teologia da cruz, que é cristocêntrica, e a teologia da glória, que é aí a teologia dos escolásticos medievais. Então ele vai contrapor esses dois tipos de teologia e vai dizer, bom, a teologia que eu abraço é essa aqui, a teologia da cruz, a teologia cristocêntrica. Então a reunião se deu na própria abadia dos agostinianos, ela não aconteceu lá, perdão, na abadia dos agostinianos, mas ela aconteceu na sala de conferência da Faculdade de Arte de Heidelberg. E o príncipe eleitor do Palatinado Renano naquela época, que era o Ludovico V, que governou de 1508 a 1544, ele era um príncipe romanista, mas ele foi, né, até a esse encontro, ele ouviu isso e ele acabou por favorecer, em algum grau, o progresso do luteranismo lá no Palatinado. Então, o progresso do luteranismo no Palatinado acaba tendo um certo vínculo com essas 40 teses sobre a teologia da cruz e a teologia da glória que Lutero falou lá. Essas teses podem ser encontradas nessa obra aqui da editora Sinodal. Esse aqui é o volume de número 1, Os Primórdios, escritos de 1517 a 1519. Então aqui você tem as 40 teses, tá? Sendo e 28 delas são teológicas e as outras 12 são filosóficas. Eu vou ver se eu leio aqui alguma tese só para vocês terem uma ideia. A tese de número 18. Certo é o que o ser humano deve desesperar totalmente de si mesmo, a fim de tornar-se apto para conseguir a graça de Deus. Tese 19. Não se pode designar condignamente de teólogo quem enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-os por intermédio daquelas que estão feitas. Tese 20. Mas sim quem compreende as coisas visíveis e posteriores de Deus, enxergando-as pelos sofrimentos e pela cruz. 21. O teólogo da glória afirma ser bom o que é mal, e mal o que é bom. O teólogo da cruz diz as coisas como elas são. E aí tem as demais teses, você pode achar isso provavelmente na internet, eu acho que você acha. Digite assim, Debate de Heidelberg, Martinho Lutero, 40 teses, eu acho que você vai achar. Tá? Isso foi aquele primeiro momento, na época do Ludovico V,
em 1518. E assumiu o lugar de Ludovico V o seu sobrinho Frederico II. Perdão, eu pulei uma aqui, né? Assumiu o seu irmão Frederico II. O lugar de Ludovico V, assumiu seu lugar o Frederico II, que era irmão do Ludovico, e o Frederico II governou de 1544 a 1556. E aí o Palatinado foi assumindo cada vez mais uma posição inclinada ao luteranismo. Assumiu o lugar do Frederico II o sobrinho dele, o Otto Henrique, que governou o Palatinado pelo período curto, de 1556 a 1559. E o Otto Henrique promoveu diversas reformas no Palatinado, inclusive na Universidade de Heidelberg, e ele se tornou um defensor dos protestantes dentro lá do Sacro Império Romano Germânico. Mas o Otto Henrique cometeu um erro. Ele não foi muito cuidadoso e ele misturou na Universidade de Heidelberg diversas personalidades que tinham diferentes posições quanto à reforma. Então, acabou que em determinado momento na Universidade de Heidelberg você tinha luteranos mais moderados, luteranos mais radicais e seguidores de Zwinglio e também reformados calvinistas, né, reformados. E isso então fez da Universidade de Heidelberg um verdadeiro barril de pólvora. E por causa disso aconteceram vários conflitos. Em 1559, o príncipe Otto Henrique morreu repentina e inesperadamente. Como ele não tinha filhos, alguém que nem era cogitado para se tornar o rei, o príncipe, perdão, acabou sendo colocado ali como príncipe. Então assumiu o lugar do Otto Henrique com sua morte, como não havia herdeiros, o Frederico III. E ele é chamado na história, Frederico III, chamado de O Piedoso. Ele governou o Palatinado de 1559 a 1576. Lembre que o Catecismo foi publicado em 1563 e ele governa de 59 a 76. Ele se tornou o príncipe do Palatinado aos 44 anos. Ele era casado com uma princesa chamada Maria. A Maria era luterana e ela se casou com o Frederico III sobre a promessa de que ele leria a Bíblia todos os dias e estudaria os escritos de Lutero. Olha que interessante, né? Eu só caso com você se você prometer que todos os dias você vai ler a Bíblia e que você vai estudar os escritos de Lutero. Mas as moças podiam começar a fazer isso aí. E o Frederico, diz os historiadores, ele foi fiel nisso aí. Ele casou e cumpriu a sua palavra. Ele era um estudante da Bíblia e ele conhecia a teologia luterana. Então, quando o Frederico III chegou em Heidelberg, ele chegou naquele momento que está lá o barril de pólvora. Haviam diversos conflitos entre principalmente os luteranos mais extremados e os reformados. E qual era o ponto foco desse conflito? Era a ceia do Senhor. Então, os luteranos diziam que Cristo estava presente na ceia através da substância do pão e do vinho, ou com e sob a substância do pão e vinho. Então, aqui é esse detalhe, né? Como eu disse, a doutrina romanista acreditava que você tem ali, por exemplo, o pão. Então, o pão tem cheiro de pão, gosto de pão, formato de pão e tem substância de pão. Eles diziam que, os romanistas dizem, que o pão continua com gosto de pão, cheiro de pão, formato de pão, porém a substância, que não pode ser vista, se transforma no corpo de Cristo, e o mesmo com o vinho. Os luteranos têm a doutrina da consubstanciação. Então o pão tem gosto de pão, cheiro de pão, formato de pão, a substância continua sendo de pão, porém com e
E sob esta substância, ao redor dela e nela, está a substância do corpo, e no caso do vinho, o sangue de Cristo. Então a presença de Cristo é uma presença nos elementos. Tá? Cristo está presente lá nos elementos, com e sob a substância do pão e do vinho, não transformando, como a doutrina romanista diz, mas junto. Essa doutrina luterana, então, é chamada de consubstanciação. Já os reformados, o que eles diziam? Eles diziam que a presença de Cristo na ceia é uma presença espiritual. Diziam a ceia não é pela transubstanciação, não é consubstanciação, e não é como diziam os discípulos de Zwinglio, que era apenas um memorial. Eles diziam, é um memorial, mas é mais do que isso. Cristo realmente está presente, a sua presença é espiritual, e quem come o pão e bebe do vinho se alimenta espiritualmente de Cristo. Então, havia esse conflito entre reformados e luteranos, e duas figuras principais dentro desse conflito. O pastor luterano, o doutor Tillemann Hessus, acho que é isso, e que era um homem muito influente lá em Heidelberg. Ele era responsável pelo seminário teológico de Heidelberg, que se chamava o Colégio da Sabedoria. E o outro homem era o diácono Guilherme Klebitz, que era um seminarista desse Colégio da Sabedoria e era inclinado à posição reformada. Então eles estavam sempre tendo conflitos, e cada um com seus partidos, né? E o conflito teve um ápice. Então veja, o Frederico assume em 1559 e o ápice desse conflito acontece em 1560, quando durante uma celebração da ceia, esses dois homens discutiram e brigaram. Pancada. Diante da congregação, que ficou horrorizada com tudo aquilo que estava acontecendo. O resultado foi que o Frederico mandou embora. Expulsou os dois do Palatinado. Despediu, vai embora todos dois. E a partir daí, o Frederico III, ele buscou meios para resolver esse conflito e para buscar a unidade da igreja no Palatinado. Com esse objetivo, ele pediu conselhos ao Felipe Melanchthon, que era lá o amigo de Lutero, né? Então, enquanto ele estava aguardando a resposta de Melanchthon, o Frederico III resolveu ele mesmo dedicar-se a estudar as Escrituras para tentar achar uma resposta, como é a presença de Cristo na ceia, para tentar resolver essa controvérsia. E ele afastou-se de tudo por um tempo e ficou ali dedicado, buscando entender este assunto. A resposta de Melanchthon chegou e Melanchthon recomendou a ele moderação e que ele assumisse uma posição doutrinária segura sobre a ceia do Senhor, para que então todo o Palatinado seguisse aquela posição. Quanto mais o Frederico estava estudando a Bíblia, mais ele começou a se inclinar para a posição reformada sobre a ceia. Então, em junho de 1560, foi realizado em Heidelberg um debate a pedido do genro do Frederico III, que era luterano, e queria evitar que o seu sogro se voltasse para a posição reformada. Ele pediu então que fosse realizado um debate. E aí vieram teólogos luteranos, e o Frederico nomeou 2 debatedores reformados que eram lá mesmo da Universidade de Heidelberg. Os debates aconteceram durante 5 dias. Aonde? No mesmo salão onde 42 anos antes Lutero apresentara suas 40 teses no chamado debate de Heidelberg. E agora, 42 anos depois, naquele mesmo salão, após o debate sobre a ceia, Frederico III ficou ainda mais convencido de que a posição reformada quanto à ceia era o que a Bíblia ensinava. E por isso, ele resolveu promover a elaboração de um catecismo que unisse o povo do Palatinado em uma só fé. Então esse foi o contexto histórico de Heidelberg na época em que o catecismo foi elaborado. Esse contexto histórico ele nos ajuda a entender por que o catecismo ele é tão simples, porque ele evita falar demais
e trazer mais controvérsia. Porque que ele é muito objetivo. Então, por quê? Porque o Frederico queria promover o quê? A unidade dos cristãos do Palatinado renano na mesma fé. Então não fique entrando em montão de minúcias sobre a fé, mas vai naquilo que é essencial de forma objetiva. E há, então, um cuidado lá no catecismo quanto à linguagem e há uma ênfase naquilo que é mais essencial. Então isso aí já torna a linguagem do catecismo de Heidelberg diferente da linguagem dos catecismos de Westminster, que são muito mais teológicos, muito mais densos. Então a doutrina é a mesma, essencialmente a mesma, mas a forma de apresentá-la é diferente porque são contextos históricos diferentes. Vamos para o terceiro ponto. A autoria e a data do catecismo de Heidelberg. Então agora vamos voltar a nossa atenção a alguns detalhes sobre a elaboração do catecismo. Nós veremos a autoria e a data em que o catecismo foi escrito. Para elaborar o catecismo de Heidelberg, Frederico III designou 2 homens que haviam sido convidados por ele para ajudarem na reforma em Heidelberg. Então, esses 2 homens são Gaspar Oleviano e Zacarias Ursinos. Então, o primeiro deles, o Gaspar Oleviano, ele foi um pastor, um jovem pregador, que quando escreveu o catecismo tinha apenas 26 anos de idade. O Gaspar Oleviano chegou em Heidelberg 1 ano depois que o Frederico III se tornou o príncipe eleitor. O Gaspar Oleviano era da cidade alemã de Treveris. O pai dele foi o tesoureiro da cidade, era uma figura importante. E por isso o Gaspar Oleviano foi estudar direito nas famosas escolas de Paris, em Bourges e em Orleans. Basicamente o mesmo caminho que Calvino tinha seguido antes, né? E na França, estando lá, o Gaspar Oleviano se deparou com a Reforma. E durante 6 anos que ele esteve lá, na França, ele acabou tornando-se, então, um protestante, alguém cheio de entusiasmo. E ali, certa vez, após escapar de um afogamento, ele fez um voto. E o voto que o Gaspar fez foi de que ele se tornaria um pregador do Evangelho em vez de ser um advogado. Por isso, quando ele concluiu seus estudos, depois de passar em sua cidade de Treveris, ele se dirigiu a Genebra e Zurique, onde viviam então grandes reformadores, e ele chegou em Genebra para estudar e perguntar aonde ele poderia servir melhor a reforma. E naquela época o Guilherme Farel disse a ele que ele deveria servir a reforma em Treveris, a sua cidade natal. E assim sendo, em maio de 1559, vejam aí as proximidades, né? O ano da última edição das Institutas, ele voltou para Treveris, onde ele começou a trabalhar como professor de latim. E no mesmo ano, o 1559, o Frederico, lá em Heidelberg, se tornou o príncipe eleitor do Palatinado renano. Em Treveris, o Gaspar Oleviano começou a pregar o evangelho. E ele fez isso com tal eloquência, com tal capacidade, que o conselho da cidade o convidou para pregar numa das principais igrejas da cidade, a igreja de São Jacó. E ali chegavam, amontoando-se para ouvir a pregação, mais de 600 pessoas. Com medo do príncipe eleitor de Treveris, que era outro príncipe, né? O arcebispo João, como era um romanista, o conselho da cidade ordenou que Oleviano parasse de pregar. Mas ele continuou pregando. E o arcebispo ficou sabendo. Quando o arcebispo João soube, quando ele soube do que estava acontecendo, ele dirigiu-se a Treveris com 170 cavaleiros. E a cidade, naquele momento, tomou uma decisão. Vamos resistir e não vamos deixá-lo entrar. Mas ele conseguiu entrar à força. Ele prendeu, entre outros, o causador daquela confusão, na opinião dele,
o pastor, o pregador Gaspar Oleviano. Oleviano ficou preso durante 10 semanas, sendo que ele foi solto a pedido de outro príncipe eleitor, o Frederico III. E o Frederico III pagou uma quantia para que o Gaspar Oleviano fosse solto. Ele foi solto e aí o Frederico convidou para que ele fosse ser pastor na principal igreja de Heidelberg. O segundo homem, isso tudo quando ele tinha 26 anos, tá? O segundo homem convidado a elaborar o Catecismo de Heidelberg foi Zacarias Ursinos. Ele era de outra cidade, né, de Breslau, e em 1550, quando ele tinha 16 anos, ele foi para Wittenberg estudar na famosa universidade. 4 anos depois da morte de Martim Lutero, ele foi para lá para estudar em Wittenberg. Ele é descrito como um jovem calmo, modesto, ele não gostava de debates, mas o Philippe Melanchthon percebeu o Zacarias Ursinos, né? E o Melanchthon era, naquele momento, o substituto de Lutero na Universidade de Wittenberg. E o Melanchthon tinha naquela época 53 anos. E logo os dois se tornaram amigos íntimos. Em 1557, os dois passaram por Heidelberg, quando o Otto Henrique, lembram dele? Era o príncipe eleitor, e Ursinos ficou ali 10 dias enquanto Melanchthon aconselhava o Otto Henrique sobre o avanço da reforma em Heidelberg. Depois o Ursino passou por outras cidades onde a reforma avançara, como Estraburgo, Basileia, Lausanne, a própria Genebra, Paris, Zurique. E ele recebeu ensino do próprio Calvino. Ele recebeu do próprio Calvino uma edição das Institutas. E o Calvino escreveu uma mensagem para ele de encorajamento, né, que ele estudasse a Bíblia e tal. Depois disso, Ursino voltou para a sua cidade natal, Breslau, onde ele foi nomeado chefe da escola elisabetana. Mas aí surgiram boatos lá de que ele não era luterano, mas que ele era um calvinista. Então ele ficou cercado ali de intrigas, agitações, né? E aí, em abril de 1560, ele soube da morte de Philippe Melanchthon, e aí ele renunciou ao cargo e foi para Zurique. Em outubro de 1560, ele começou a estudar com um homem chamado Peter Martyr. E foi esse Peter Martyr que provavelmente levou Ursino a enxergar mais claramente aquilo depois que Ursino confessou no Catecismo de Heidelberg. Quando em 1561 Peter Martyr foi convidado pelo Frederico III para ser o diretor do Colégio da Sabedoria, né, que era o seminário para a formação de ministros da palavra, o Peter Martyr disse que ele já estava velho, que ele não podia assumir esse compromisso, mas que ele tinha um homem certo para essa missão. E aí ele indicou o Zacarias Ursino. Assim, a pedido do Frederico III, o pastor de 26 anos, que era o pregador eloquente, Gaspar Oleviano, e o professor de teologia e diretor do Colégio da Sabedoria, o jovem de 28 anos, Zacarias Ursino, trabalharam juntos para a elaboração de um catecismo para ser usado no Palatinado renano. Eles começaram o trabalho em 1562, trabalharam arduamente, não só para elaborar cuidadosamente as perguntas e respostas, mas também a pedido do Frederico III, eles deveriam colocar provas bíblicas para aquilo que estava sendo ensinado no catecismo, para que todos soubessem que o ensino do catecismo era conforme as Escrituras. Além do Gaspar Oleviano e do Zacarias Ursino, vários professores e vários pastores de Heidelberg contribuíram para a elaboração do catecismo, inclusive o próprio Frederico III também deu contribuições. Assim sendo, nos primeiros dias de 1563, com o catecismo já concluído, Frederico III reuniu em Heidelberg diversos ministros, professores do Palatinado, examinaram o catecismo. Eles se reuniram, eles estudaram, eles conversaram sobre o catecismo
As reuniões duraram 8 dias, terminaram no sábado. Quando foi no domingo, eles se reuniram para o culto solene, para a celebração da ceia do Senhor. Quando foi na segunda-feira, eles se reuniram com Frederico III, que encorajou aqueles homens, professores e pastores, a ensinarem de acordo com as fiéis verdades confessadas no Catecismo de Heidelberg. E na manhã seguinte, Frederico III escreveu o prefácio do Catecismo de Heidelberg, um texto com 800 palavras, que foi concluído no dia 19 de janeiro de 1563. Naquele mesmo dia, o manuscrito foi entregue a John Mayer, o melhor impressor da cidade de Heidelberg, para que então o catecismo fosse publicado. Como vocês podem observar, apesar do catecismo ter sido elaborado pelo Gaspar Oleviano, pelo Zacarias Orsino, eles contaram com o apoio de diversos professores, ministros da palavra, que ofereceram sugestões, corrigiram, estudaram, conversaram, examinaram cada detalhe do catecismo. E dessa forma, pode-se perceber que ao ler o catecismo, ele não só tem um tom teológico, mas ele também tem um tom pastoral. Ele foi escrito por professores, por teólogos e também por ministros que estavam convivendo com o povo. Então, isso é alguma informação sobre a autoria e a data do Catecismo de Heidelberg. Os objetivos do Catecismo de Heidelberg. Então, veja, num ponto anterior eu falei sobre como a reforma ela avançou lá em Heidelberg. E vocês devem ter percebido o que estava por trás do desejo do Frederico III ao promover a elaboração do catecismo. Isso tinha relação com os desejos dele de promover a unidade da igreja no Palatinado Renano, a verdadeira fé. Mas tem outros pontos que nós precisamos observar e por isso nós vamos olhar com mais detalhes para os objetivos do Frederico III, aquilo que ele desejava alcançar com a elaboração do Catecismo de Heidelberg. Eu já mencionei, agora há pouco, o prefácio que o Frederico III escreveu para o Catecismo no dia 19 de janeiro de 1563. E nesse prefácio, o Frederico reconhece os seus deveres como governante, não só no que diz respeito ao bem-estar temporal dos seus súditos lá do Palatinado Renano, mas também quanto ao seu bem-estar eterno. Ele se sentiu responsável por isso também. Então ele escreve que, acima de tudo, ele deveria admoestá-los e conduzi-los constantemente ao piedoso conhecimento e temor do Onipotente e da sua santa palavra de salvação como o único fundamento de toda virtude e obediência. E aí, ciente de suas responsabilidades como governante, Frederico III menciona no seu prefácio certas preocupações. Essas preocupações, elas estão dentro do contexto que um pouco antes ele tinha criado um comitê e enviado esse comitê por todo o Palatinado para buscar informações nas escolas, nas igrejas, junto à comunidade, para saber a situação dos jovens, das igrejas, das crianças. Então, esse comitê trouxe notícias ruins para ele, né? E aí ele vai comentar isso aqui. Então ele diz assim lá no prefácio: portanto, também apuramos que a maior deficiência do nosso sistema se achava no fato de que nossos jovens tendem a ser descuidados quanto à doutrina cristã, tanto nas escolas como nas igrejas do nosso principado, estando mesmo alguns deles sem nenhuma instrução cristã, outros sendo ensinados sem método, sem um catecismo oficial digno de confiança e inteligível, mas meramente segundo um plano ou juízo individual. E entre outras grandes deficiências, a consequência delas tem sido, em muitos casos, que os nossos jovens têm crescido sem o temor de Deus
e o conhecimento de sua palavra, recebido instrução sem proveito ou, caso contrário, sendo confundidos com questões irrelevantes e desnecessárias, e por vezes sobrecarregados com doutrinas perniciosas. Então veja, a seguir ele escreve: é essencial que os nossos jovens sejam treinados no começo da existência e, sobretudo, na pura e consistente doutrina do Santo Evangelho e sejam bem exercitados no apropriado e verdadeiro conhecimento de Deus. Para lidar, então, com esta necessidade, diz Frederico no seu prefácio, asseguramos a preparação de um curso resumido de instrução da nossa religião cristã ou catecismo de acordo com a palavra de Deus. Então, ao ler esse prefácio do Frederico III, nós podemos notar aqui 3 objetivos. A saber, o catecismo deveria servir como uma ferramenta para o ensino das crianças e dos jovens na sã doutrina. Segundo, servir como um guia para a pregação, para a instrução do povo comum nas igrejas. E terceiro, servir como uma forma de unidade confessional entre as diversas facções protestantes do Palatinado. Eu vou falar brevemente sobre cada um desses pontos aqui. Então, o primeiro objetivo do catecismo: servir como uma ferramenta para o ensino das crianças e dos jovens na sã doutrina. Frederico III sabia que se as crianças não recebessem a devida instrução na palavra de Deus, isso traria prejuízos para o futuro da igreja. Assim, o Catecismo de Heidelberg foi escrito tendo em mente crianças e jovens. Por isso, ele foi escrito de uma forma que crianças e jovens pudessem entender a doutrina que ali é ensinada. O próprio sistema de perguntas e respostas é para facilitar que crianças e jovens aprendessem. Nas igrejas reformadas, geralmente as crianças são catequizadas com vistas à sua pública profissão de fé, e pessoas advindas de outras igrejas que desejam se tornar membros da igreja também passam por essa catequese. O segundo objetivo do catecismo era servir como um guia de pregação para a instrução do povo comum nas igrejas. No Palatinado, o Frederico III identificou que alguns pastores não ensinavam nada, outros ensinavam sem método, negligenciando este ou aquele assunto, então não tratavam de todo o conselho de Deus, mas ficavam focados em alguns pontos. Outros ensinavam de acordo com sua preferência, e alguns ficavam confundindo os jovens com questões irrelevantes, com questões desnecessárias. Então eles nem sabiam o básico e ficavam ali focando em assuntos desnecessários. Assim sendo, e ainda havia outros que estavam ensinando heresias. Então o catecismo foi escrito para encorajar a pregação e o ensino coerentes e consistentes por parte dos pastores do Palatinado Renano. Por isso que até hoje, nas igrejas reformadas, todos os domingos os ouvintes ouvem uma pregação que apresenta a doutrina do catecismo. Deixe-me explicar algo aqui breve. Já falamos um pouco sobre isso anteriormente. O pastor, ele não vai fazer uma exegese do catecismo e literalmente pregar o catecismo. O que ele deve fazer, e ensinado assim no seminário, é apresentar a doutrina confessada naquele dia do Senhor. Então vamos dizer que seja uma doutrina sobre a questão dos juramentos. Então ele vai apresentar essa doutrina com base no que a Bíblia ensina. Então poderíamos dizer que é alguma coisa que se aproxima de uma pregação temática. Como eu mencionei, alguns pastores preferem fazer o quê? Pegar um texto e fazer uma exposição do texto bíblico que ensina aquela doutrina. Outros pastores pegam vários textos bíblicos para provar aquela doutrina e ensinar a respeito dela. Mas os pastores não se veem como pregando o catecismo e não são encorajados a fazer exegese do catecismo. Eles são encorajados a pregar o ensino bíblico que o catecismo resume. Tá? E aí,
ouvimos pregações que expõem essa doutrina, dividida em 52 domingos. Então, esses assuntos passam o ano e aí passam e retornam. Então, a igreja está sempre recebendo essa instrução. Isso é feito geralmente no Brasil nos cultos pela manhã. No Canadá, por exemplo, são nos cultos à tarde. E no outro horário, no outro culto, são 2 cultos, os pastores vão pregar outros textos, séries em livros da Bíblia, etc. Muito bem. Então, o catecismo está dividido em 52 domingos, exatamente para que houvesse essa instrução anual em todos os pontos principais da fé cristã. Então, essas doutrinas básicas da fé cristã que estão no catecismo são incutidas na mente dos membros da igreja no decorrer dos anos. Então, as crianças também vão ouvindo e aprendendo aquilo dali. O terceiro objetivo do Catecismo de Heidelberg era servir como uma forma de unidade confessional entre as diversas facções protestantes do Palatinado. O Frederico III esperava que os ministros, professores, usassem o catecismo e que as novas gerações fossem instruídas com ele, e isso promoveria cada vez mais a unidade dos súditos do Palatinado na mesma fé. As igrejas reformadas do Brasil e as reformadas fiéis que estão no mundo, porque também tem igrejas reformadas infiéis, né? São igrejas confessionais que adotam o Catecismo de Heidelberg como um dos documentos que resumem a fé cristã. Então, como eu disse, ministros da palavra, presbíteros, diáconos, para serem ordenados, eles precisam subscrever as 3 formas de unidade. E também eu disse que no início de cada concílio, quando as igrejas irmãs enviam cada qual 2 representantes para tratar de assuntos de interesse comum dessas igrejas da confederação, no início do concílio, os representantes se colocam de pé na primeira sessão do concílio para indicar que todos ali continuam subscrevendo os credos ecumênicos e as 3 formas de unidade. Então, somos uma igreja confessional. Podemos então ver aí a raiz disso tudo, né? E podemos agora, resumindo mais uma vez, quais os objetivos do catecismo? Primeiro, ser um recurso catequético para o ensino de crianças e jovens na sã doutrina. Segundo, ser um guia para a pregação, para a instrução do povo comum nas igrejas. E terceiro, ser uma forma de unidade confessional dos protestantes do Palatinado. Ainda hoje, o catecismo cumpre essas 3 funções. Bom, então chegamos ao final do ponto 4 e ao final da nossa aula.